e eu queria falar sobre ele nessa noite, que é Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, que para nós é o maior exemplo que nós temos de conversão nas Escrituras, alguém que era perseguidor de cristãos, matador de cristãos, tinha um ódio mortal pelo Evangelho. Quando encontra Jesus Cristo a caminho de Damasco, a sua vida muda completamente. Ele então agora torna-se um pregador do Evangelho. Na vida de Paulo houve uma transformação através do Espírito de Deus, através de um encontro genuíno com Jesus. E nós vemos em Paulo, na história dele, aquilo que nós gostaríamos de ver na vida de muitas pessoas. Aquilo que nós gostaríamos de ver e que nós vemos na nossa vida. Uma transformação causada pela presença de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta ao povo de Roma, ele estava em Corinto. Lá em Corinto, ele levantava ofertas, coletava, e ele então estaria levando para Roma para entregar para palestinos e para judeus. E nesse momento, quando ele escreve a carta em Corinto, ele está se dirigindo a Roma para entregar a carta, ele é preso. Paulo ficou preso por um tempo em Roma, mas a carta que ele havia escrito foi entregue. E a carta aos romanos, aos cristãos, na sua maioria gentios que não são judeus segundo a carne, os gentios, na sua maioria, em Roma, que estavam ouvindo o Evangelho, era para essas pessoas que Paulo, então, estava se dirigindo. E o contexto era um contexto muito difícil. Por quê? Porque os cristãos que estavam ouvindo o Evangelho, eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano que dominava na época. O mesmo Império Romano que Paulo era um oficial do exército. Então os cristãos, eles eram açoitados, apedrejados, como Estevão foi. Os cristãos eram queimados em bacias de óleo fervente, eles eram decapitados, crucificados. Essa era a sentença para aqueles que se convertiam, que ouviam o Evangelho. Paulo era um desses, mas ele se converteu. Então ele, sabendo, ele entendia muito bem o contexto daquelas pessoas. Então ele escreve uma carta para essas pessoas. Uma carta e esse é o contexto do livro de Romanos, uma carta de exortação, de correção, mas também de estímulo para que aquelas pessoas não abandonassem a sua fé. Porque assim como em Jesus, ele encontrou aquilo que preencheu a sua vida, aquelas pessoas também poderiam encontrar na sua vida a Jesus Cristo e a sua presença. E nesse versículo que nós lemos, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele começa dizendo: eu rogo a vocês, meus irmãos. O que é rogar? Pedir encarecidamente, clamar, irmãos, eu rogo a vocês, eu estou pedindo, por favor, pelas misericórdias de Deus, pela compaixão de Deus, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem
o corpo de vocês, quando ele fala o corpo, ele está fazendo o corpo natural, como um sacrifício vivo. Poxa, aí Paulo diz, apresentem o corpo de vocês como sacrifício. O que aquele povo judeu entenderia como apresentar o seu corpo como sacrifício? Eles que viviam em um contexto de antiga aliança, onde se oferecia sacrifício no templo, o que eles entenderiam? Será que eu tenho que apresentar o meu corpo como sacrifício, literalmente? Mas aí ele diz, não, é um sacrifício vivo. Aí nós temos um paradoxo. O que seria um sacrifício? E sacrifício nos fala de morte, mas ele está dizendo aqui um sacrifício vivo. E ele diz que é o vosso culto racional. Então ele está dizendo, o culto de vocês a Deus, ele é racional. O que é um culto racional? Ele é um culto consciente, sensato, ponderado. E esse culto que vocês estão prestando a Deus deve ser o sacrifício vivo. E o que nós entendemos por um sacrifício vivo? Que seria um contraste contra o sacrifício dos animais no Antigo Testamento. Seria mortificar as nossas obras carnais em detrimento da nossa vida com Jesus. E aí nós caímos em um contexto hoje onde nós não temos a perseguição que existia naquela época. Cristãos podem pregar abertamente e publicamente. Nós temos esse privilégio, a palavra de Deus. Mas ele está dizendo, apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo. Ou seja, ao invés de vocês quererem levar diante de Deus todas as vossas vontades e acomodar diante dele aquilo que vocês querem, façam o seguinte, entendam a palavra e a vontade dele e submetam o corpo de vocês e os seus desejos como sacrifício a ele. Existe uma grande diferença. E ele diz assim, ofereçam, mortifiquem as obras do corpo, mudem os hábitos da natureza antiga de vocês em face da nova aliança, em face da nova vida conquistada por Jesus. E ele vai além, ele diz assim, e não vos conformeis, não se conforme com este século. Tem uma outra versão que eu gosto muito que diz, e não vos amoldeis a este mundo. Ou seja, não tomem a forma deste mundo, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha o que ele está dizendo, não tomem a forma do mundo. Irmãos, há uma distinção entre o mundo que jaz no maligno e uma igreja conquistada pelo sangue de Jesus. Existe aí uma diferença clara de práticas, de conduta, de discernimento espiritual. E ele está dizendo, não tomem a forma do mundo, porque é diferente. Então, não tragam para o altar, entende-se como altar, nós somos os altares da nova aliança, mas não tragam para o altar, para o santo dos santos, aquilo que é profano. Pois de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Ele está fazendo essa clara distinção. Antes, transformai-vos. Ele está falando de uma transformação. Antes de vocês pensarem em tomar a forma do mundo, transformai a vossa mente. Ele está falando de uma mente transformada, de uma mente renovada. E como que a nossa mente é renovada? Pela palavra de Deus. Aí ele diz, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando a nossa vida ela é transformada por Jesus, tudo muda.
Nós não temos que nos preocupar com o testemunho que nós vamos dar quando nós vivemos o nosso testemunho. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas querem expressar para as outras aquilo que elas vivem, aquilo que elas desejam, aquilo que elas creem. As pessoas vão para a internet, se expõem, numa forma de externar aquilo que elas têm dentro, porque a boca fala do que o coração está cheio. E quando eu vejo que a igreja entra nessas discussões, o cristão pode fazer tatuagem, o cristão pode beber cerveja, o cristão pode ouvir música secular, e aí se levantam diversas opiniões. E quando a gente começa a entrar nesse tipo de discussão, a gente está colocando o sacrifício de Jesus, a presença dele, em um nível muito mais baixo do que ele deveria ocupar na nossa vida. Uma vez perguntaram para Billy Graham, um dos maiores pregadores que nós já vimos, se ele aceitaria, caso fosse eleito, ser o presidente dos Estados Unidos. Nós sabemos que hoje os Estados Unidos é o maior país, a maior potência econômica e militar mundial. Ser o presidente dos Estados Unidos significa ser talvez a pessoa mais poderosa do mundo. Quando perguntaram para Billy Graham, ele disse: eu jamais me rebaixaria para ocupar essa posição. Eu sou o embaixador dos céus. Queridos, quando o apóstolo Paulo encontrou a Jesus na estrada de Damasco, tudo que ele era, e ele não era pouca coisa. O apóstolo Paulo, ele era oficial do Império Romano, do exército romano. Ele era poliglota. Ele era versado na Universidade da Macedônia. Ele era alguém muito importante, muito inteligente. E ele disse: diante do que me foi apresentado, eu faço tudo o que eu tinha como esterco. Então, quando nós entendemos quem Jesus é na nossa vida, o espaço que ele precisa ocupar na nossa vida, todos os caminhos que a gente utiliza para tentar justificar o porquê que eu posso fazer tatuagem, o porquê que eu posso beber, ou o porquê que eu posso ouvir música secular, ou porquê que eu, como cristão, posso fazer tais e tais coisas, isso não cabe na nossa vida. Porque o que nos preenche é algo muito maior. Vocês estão entendendo? E como que nós fazemos isso? Não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês sabem, né, que no ano de 2011, eu e a Daiane, nós moramos lá na Finlândia. E lá na Finlândia nós conhecemos o Paulo Frank. Mas quando nós fomos viajar para lá, nós acabamos conhecendo ele e, através dele, o Exército de Salvação. E o Exército de Salvação, por mais que eu já tivesse ouvido falar e tem aqui em Pelotas também, faz um trabalho maravilhoso, existe em mais de 130 países. Eu conheci a história do fundador do Exército de Salvação. E o nome dele é William Booth. E ele fundou o Exército de Salvação em 1848, na Inglaterra. E uma vez, numa entrevista, ele foi questionado pelo impacto da sua vida. Porque aquele homem, através desse ministério, que tem ações sociais no mundo todo, ele impactou a vida de muitas pessoas. E quando ele foi questionado a respeito de como ele via o impacto da vida dele na vida das pessoas, no mundo todo, e ele diz assim: Jesus Cristo me possui por inteiro. Uma vez o pastor Isaías Figueiró, conversando com ele, ele conta uma história do início do seu ministério, quando ele orava ao Senhor, e ele foi batizado no Espírito Santo, e ele disse: Senhor, eu tenho o teu Espírito. E ele disse que Deus diz para ele: tu tens o meu Espírito, mas o meu Espírito te tem? E hoje nós vivemos numa sociedade onde as pessoas são evangélicas, onde as pessoas participam de comunidades, e as pessoas dizem que tem Jesus. Mas a pergunta deve ser a contrária: Jesus
te tem? O quanto da tua vida é do Senhor? Nós cantamos aqui, aquilo que está escrito no Evangelho de João: convém que tu cresças e que eu diminua. Quanto mais Cristo cresce na nossa vida, mais nós diminuímos. Jesus disse: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Ser o cristão verdadeiro implica em Jesus ocupar não só um espaço na nossa vida, mas Ele nos possuir por inteiro. E quando Ele nos possui por inteiro, a nossa vida muda. Nós não precisamos nos preocupar como nós vamos externar isso, porque vai exalar de nós o nosso testemunho, a forma como nós lidamos com os outros, como nós lidamos com a nossa esposa, como nós cuidamos da nossa família, como nós procuramos praticar a palavra. Nós precisamos ser cheios de Jesus Cristo cada vez mais. E quando nós vemos a sociedade discutindo coisas tão pequenas, eu me imagino Jesus vendo isso, o que será que Ele pensa? O quão distantes nós estamos, às vezes, de Jesus, quando entramos, permitimos que o reino de Deus seja rebaixado pelas nossas mesquinharias, pelas nossas discussões. Muito mais do que confrontarmos as pessoas porque o batismo daquela igreja é diferente ou porque a prática dele é diferente, é nós nos preocuparmos em sermos cheios de Jesus e vivermos isso. Como que eu prego o Evangelho? Confrontando o erro da pessoa ou mostrando para ela como que eu vivo? O que Jesus significa para mim? O que Ele representa na minha vida? Nós precisamos colocar as placas, precisamos colocar os motivos de lado e buscarmos ser cheios de Jesus Cristo. Foi o que o apóstolo Paulo fez. E ele escreve essa carta. Quando nós lemos a carta do livro de Romanos, às vezes é uma carta tão dolorosa, porque ela confronta tantas práticas que nós vemos na sociedade hoje. Mas é necessário. Mas acima desses confrontos, Paulo está expressando o que é cuidado, zelo e um amor pela vida daquelas pessoas, para que elas não se percam. Ele escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, exorta, corrige em amor, sê tu um exemplo. E nós como cristãos precisamos ser assim, termos o caráter de Deus. Honestidade, verdade, responsabilidade, empatia, justiça, confiabilidade, características que nós precisamos carregar. Sermos cheios do Espírito Santo, mostrarmos os frutos do Espírito Santo através da nossa vida. Eu queria finalizar lendo o texto de Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 9. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Bem aquilo que a Daiane falou no início, né? Bem aquilo que ela falou no início. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai,
e o Deus de toda a paz será convosco. Viram aqui a posição que Paulo se coloca? Ele diz: tudo que vocês viram eu praticar, façam. Que compromisso! E ele diz: e o Deus da paz será convosco. Nós precisamos ser assim, cheios de Jesus. E quando eu falo assim, parece que eu estou falando algo que é pesado, né? Algo que a gente... Não. Pelo contrário, Jesus diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Mas ele requer de nós que nós venhamos a crer nele, que nós venhamos a desejar uma vida com ele, que venhamos a nos esforçar para viver uma vida com ele.